Olá pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast BM Júris. E hoje nós vamos tratar de alguns assuntos que são polêmicos, né? Porque a gente vai falar sobre os impactos que as empresas podem ter em 2026, né? E isso engloba inclusive as eleições, que 2026 está aí, né? E vai começar a campanha eleitoral. Então nós temos temas bastante polêmicos. E nós vamos falar também sobre crimes contra a ordem tributária e alguns outros assuntos que vierem decorrer aí desse programa. E hoje nós estamos aqui mais uma vez, né, com o Gabriel Júnior, excelente contabilista, um cara aí que é pró-empresa e é muito esperto no que faz, né, Gabriel? Mais uma vez, né? Mais um eu posso pedir música, não posso não? Pode, com certeza. Você já é prata da casa, você já faz parte do... Muitas, assim, a gente teve uma gravação tem 2 semanas, né? Olha o tanto de coisa que já mudou em 15 dias, a gente tá praticamente falando. É muito rápido, né? Então, assim, quando a gente traz muitos assuntos, muitas dúvidas, muitas coisas, que é um bate-papo muito bom, a gente tem que entender, essas mudanças, elas estão sendo muito rápidas. 2024 teve muitas mudanças, muitas novidades, mas 2025 bateu o recorde. E vamos estar aqui, né? Tá ao vivo também no Instagram. A gente tá com vocês aqui. Agradeço demais pelo convite mais uma vez. E de estar aqui agregando e ajudando o nosso Brasilzão aí. Show de bola. E aqui na mesa também compondo, nós temos o Dr. Vitor Diego, que é meu sócio, nosso idealizador, né, do podcast, Dr. Vitor. Um dos, né? Nós sempre juntos, né? Para mim é uma satisfação, é um prazer sempre enorme de estar com Vossas Excelências. Gabriel igual eu falei, já é prata da casa. Já vamos até ver se nós incluímos você também já nas finanças, pra gente já começar a repartir ali, né? Esses 20 mil que tá ficando por episódio, sei que já é da contabilidade, a gente já, né, já começa a ratear. A doutora Vitória, um prazer, mais uma vez nós estamos aqui. Doutor Derlei dispensa, nós estamos ali no dia a dia, né? É o nosso parceirão, nosso Pai, o nosso mentor. Não, o que é isso? Sempre uma satisfação e uma honra enorme estar com Vossas Excelências aqui hoje. Satisfação toda nossa. E hoje nós também temos aqui a presença da nossa ilustre advogada, tributarista também, a doutora Vitória. Né, doutora? Fica à vontade. Eu tô engatinhando aí pra ficar no nível dos mestres que estão aqui nessa mesa, né? Perto dos bons que nós ficamos. Mas ela não tá engateando, não. Ela tá ensinando nós. Ela tá ensinando. Ali é a deusa das petições. Mas vai ser uma honra participar desse podcast, que eu tenho certeza que vai trazer muitas informações super importantes e relevantes aqui pra nós. Não, show de bola. Então, pessoal, 2026 já tá chegando já aí, foi. Né? 2026 já foi. E não tem como não falar, inclusive, da notícia que vem circulando em relação aos dividendos, né, Gabriel? O que você tem para trazer para nós em relação a esse... Que pancada que você tem para dar para nós hoje esse aqui? Cenário para 2026. Assusta o povo. É mais de 10%, né? Não tem como. É só 10. Eu acho que o Haddad mais o Lula, ele fala assim, cabe mais. Cabe mais, então, tá pouco. Cara, tá pouco. Eu acho que a carga tributária nossa... Olha para você ter noção, hoje a gente é o top, se não me engano, top 2 ou é o top 1 do mundo em carga tributária. Com esses mais de 10% a gente vai para top 1 no mundo. Pronto, pelo menos nós tá na frente. Só assim, né? Pelo menos isso, né? Brasil liderando pelo menos nós estamos na frente. Deveria ser bom, né? O Brasil liderando. Não, mas, cara, pra você ter noção, a diferença entre esses 10% que a gente aumentou de carga tributária dos dividendos em relação à carga tributária no mundo, o segundo tá muito longe do primeiro, que somos nós. Então, assim, quando a gente vai fazer esse cálculo, olha pra você ver, mesmo que são, o empresário, querendo ou não, o empresário vai repassar isso também pro consumidor final. Mas 10%, a gente teve um aumento de 10%, não é 1, não é 0,5, não é 1,5, é 10% sobre os dividendos. Terrível. Então, assim, a gente já tinha, em relação à distribuição de lucro, né, vamos supor, do lucro real, 24%, né, IRPJ mais contribuição social sobre o lucro líquido, e agora a gente tem mais 10%. Então, assim, cara, a gente já tinha... era pouco, né? Na verdade, a gente já tem um adicional de 10%, agora aumentamos mais 10%. Então, 20%. Assim, cara, é bem complicado isso aí, quando eu falo a questão de distribuição dos dividendos.
Então, o empresário que tinha aquela isenção, né, da distribuição dos lucros, né, dos dividendos. Que é muito agora, comum, né? Que é muito Isso comum, muito agora não tem mais. Agora, o empresário, para retirar o lucro dele, ele vai ter que pagar mais 10% da pessoa física. É deixar lá na empresa, né? Vai, deixa lá. Deixa tudo lá. Não mexe É uma nada. boa Não estratégia. mexe, não. é uma Se boa você estratégia. tira, você perde 10%. Então, deixa lá. Deixa lá. Então, pensa se ele tirar e perder 10% no trimestre. Coloca os carros lá, as casas lá, coloca tudo lá. Deixa tudo lá. É assim, o governo praticamente criou o Big Brother fiscal, né? Que a gente fala. Por todos os lados ele coloca imposto, aumenta mais imposto e vem com aquela estrutura de fiscalização bem louca mesmo, né? Aquele negócio bem doido, né? Então, assim, principalmente em relação à comunicação entre órgãos, comunicação de ECF, né? ESD, EFD, né? Na verdade, financeira, a questão do PIX. Isso em 2026 vai entrar de forma mais arrojado. Mais arrojado. Não tem como nada ficar em oculto hoje. Né? Tudo tá no digital, tudo tá nas transações online. Então, assim, não tem como. Pessoa achar que vai ficar escondido ali, tá muito enganado. E engraçado, porque é o seguinte, 2026 vai ter o começo do teste, né? Da reforma tributária. E aí é que vem aquela situação dos crimes contra a reforma tributária, né? Porque, querendo ou não, as pequenas empresas vão praticamente ter que emitir nota de tudo. Sim. Porque o consumidor, ele vai ter que exigir, porque ele vai ter crédito para poder ter o cashback, né? Então, acaba que as empresas menores vão estar mais propícias à fiscalização, inclusive penal, que é os crimes contra a ordem tributária. Sim, como, por exemplo, fazer meia nota, né? Ou fazer nota fria. O tal do Caixa 2. Caixa 2, exatamente. E são penas que atingem tanto o proprietário quanto o gestor, né? Às vezes tem um gerente fiscal lá e isso vai ter um impacto muito grande, né, doutor? Sim, quem está na responsabilidade do negócio de fazer toda essa gestão ali empresarial, gestão fiscal, ele é responsabilizado de forma ali direto, na linha de frente. Não tem conversa para ele. E esses crimes aí, que é diferente, o crime de inadimplência, né? A inadimplência tributária é quando você faz a coisa certa, sabe o que tem que pagar, mas não paga. Isso é inadimplência. Agora, o crime é quando você tem o dolo ali, você tem a vontade de levar o dano ao erário, né? De causar o prejuízo, de esconder, de sonegar. Entendeu? Então não vai ter como. E assim, uma das coisas que mais caracteriza essa questão de dolo é quando o empresário faz a meia nota, né? Sim. Faz a meia nota. É o Caixa 2, né? A meia nota. Porque isso é muito consciente. Por fora, é por muito dentro difícil e por fora. De escapar disso. Isso aí é crime. É muito difícil de escapar disso, porque a meia nota, você precisou da pessoa para fazer aquilo lá. Não é, tipo assim, simplesmente deixei de pagar. Declarei, mas eu deixei de pagar. Não consegui, não tive caixa, né? Agora, para você fazer Caixa 2, para você fazer meia nota, obviamente aquilo lá teve um dolo. Você quis fazer daquela forma para não pagar imposto. E isso, com a entrada do cashback da reforma tributária, vai estar bem em evidência, né, o Gabriel? O mesmo, assim, até tocou nesse assunto em relação ao aquele episódio que eu participei junto com vocês. A classe, as segmentações de classes essenciais, supermercado, farmácia, lanchonetes, pit dogs, toda essa classe que tem uma informalidade muito grande na parte de sonegação, a partir do momento que o governo startar o cashback pra galera, não tem jeito. Meu amigo, deixa eu te falar, todo mundo vai pedir, não tem como, todo mundo vai pedir nota. O comprador vai colocar o empresário pra andar certinho. Exatamente. Então, assim, não tem conversa. É igual eu falei, o governo ele tá arquitetando essa inteligência é fenomenal, não tem como falar que não. Agora você pensa, a classe mais baixa renda, ela vai fiscalizar o empresário. De que forma? Eu vou ali fazer uma compra para minha casa no início do mês e eu quero aquela nota, porque aquela nota me dá um cashback. Então, o que ele vai fazer? Ele vai obrigar o empresário a emitir a nota.
Não tem como. Vai ser um quebra-pau, que vai começar de denúncia de PROCON, de fiscalização, porque o próprio consumidor vai denunciar o empresário, porque ele quer o cashback, não sei como vai ser a proporção dessa questão do cashback, né? Quais são os valores, a porcentagem e tudo mais, mas é uma forma de que o governo achou de fazer o consumidor fiscalizar o empresário. E não só, assim, o consumidor vai estar lá na linha de frente ali fazendo aquela fiscalização, mas aí o governo vai ter como fazer a fiscalização, porque os outros órgãos, eles vão ter esse papel, né? Por exemplo, o PROCON. O consumidor fala, não está emitindo nota, ou a nota não está certa. O que o PROCON vai fazer? Vai fazer uma auto-infração e vai comunicar a Receita. Sim, entendeu? Justamente. Os órgãos vão se comunicar, aí a Receita comunica a delegacia fiscal, né? E aí você vai vendo, você vai se enrolando com relação a esse tipo de crime, né? Então, cada vez está mais difícil. E tem um tipo penal, doutor Vitor, que é muito comum no meio empresarial, que existe já tem tempo, e às vezes as pessoas deixam isso para lá, é um pouco banal, que é quando a gente fala sobre o INSS do funcionário, né, Gabriel? Sim. Porque todo funcionário que é efetivado, a empresa tem que pagar a guia de GPS, né? Ele tem que recolher e repassar. É uma obrigação da empresa, né? Ele recolhe. E a empresa, ela pega do funcionário. Ela recebe, né? Isso, ela recebe do funcionário, ou seja, ela desconta lá na fonte. Então, quando ela desconta e não faz o pagamento, não faz o repasse... Tá clara a apropriação. É o que a gente chama de apropriação em débito. E o governo fica louco quando acontece um trem desse aí, ó. Entendeu? Sim, com certeza. A gente tem duas situações muito, muito famosas, pelo menos pra gente, né? E aí eu deixo essa informação muito válida. A gente tem a questão do FGTS, que o empresário ele é obrigado a pagar. Ele é obrigado a pagar. Existe na legislação que se a empresa não fazer essa contribuição do FGTS para o funcionário, pode haver a rescisão direta. É rescisão indireta. Rescisão indireta, né? Corrigindo. A rescisão indireta. É uma falta grave da empresa, do empregador, né? Exatamente. Toda falta grave pode gerar rescisão indireta. Se eu não me engano, acho que tem uns 2 meses, teve uma empresa muito grande aqui em Goiânia, que ele não estava fazendo o pagamento da FGTS e parece que os funcionários descobriu, e aí todo mundo fez uma greve e foi para a porta da empresa. Sim, uma empresa na BR-153, eu não lembro bem qual é a empresa. E aí tem a questão do INSS, que é o quê? É o funcionário que paga. Ele é descontado no contra-cheque do funcionário. E o patrão, o empresário, a empresa não repassa ao governo, então ele está se apropriando de um valor que não é dele. E antigamente, muitas empresas não pagavam. Ela fazia o pagamento do FGTS e do INSS quando fosse fazer a rescisão do funcionário. Tem muitas que ainda fazem isso. Hoje tem muitas, mas diminuiu bastante. Diminuiu bastante, né? Porque acaba que o E-Social, ele vem trazendo, né, a reforma previdenciária, algumas questões de tecnologia da parte previdenciária, ela vem sanando isso. Mas hoje ainda existe muitas empresas que não pagam o FGTS e tem muitas empresas também que não repassam o INSS do funcionário. E isso é crime, gente. Crime. Sim. Isso é crime, não tem como. E aí, só para esclarecer, e o Dr. Vitor, ele é o mais especialista nessa questão, o FGTS e o INSS. O FGTS, ele também tem um repasse ali do empresário, mas não é considerado crime. Onde tem repercussão é de forma administrativa, que é em relação ao trabalhista, né? Sim. Agora, o INSS tem um tipo penal específico para isso. Tem. Né, doutor Vitor? Então, quando tem um tipo penal específico, ele vai incorrer na modalidade ali do crime. O tipo penal amoldou ali na conduta, entendeu? O empresário ele vai estar claramente ali incorrendo em crime, vai ser responsabilizado por isso. Não tem conversa. A questão do FGTS é que muitos empresários, eles acostumam ali a pagar de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Quando do caixa, né? E olha, se o funcionário ele está insatisfeito com o local de trabalho, ele está insatisfeito com a empresa ou com o patrão, às vezes até com o próprio colega ali. Ele entrou ali no aplicativo Meu FGTS, viu que não tem um depósito, basta ele
baixar, fazer o download ali do extrato e entrar com a rescisão direta. Aqui, no nosso TRT aqui, 18, não tem conversa, já é algo pacificado. Então, dá a rescisão direta e o empregado não perde os seus direitos. E assim, eu falo muito lá com os meus clientes, né, da parte da contabilidade, é o seguinte, a informação a gente passa para o cliente. Só que assim, tem clientes que às vezes deixa passar a informação, ou às vezes recebe uma rescisão indireta e fala, cara, mas por quê? Aí quando ele vai ver, o financeiro dele esqueceu de pagar. Sim. Cara, nem ele sabe. Acontece. Por isso que eu falo a questão... É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece. Por isso que eu falo, a questão de ter um bom financeiro, uma boa contabilidade, uma auditoria. Contrate, assim, eu falo para os empresários, cara, independente de eu ser seu contador, contrata um auditor e me auditar. Se eu tô te falando para você me auditar, cara, eu tenho certeza do meu trabalho que eu faço. Mas para você ter mais segurança, pegue uma terceira opinião, pegue uma segunda opinião. Audite meu trabalho, porque assim, quando vem transição de empresa para minha demanda, cara, você não tem noção do tanto de problema. Tanto trabalhista, social, tributário, contábil. Cara, é uma dor de cabeça. Vou citar um exemplo simples. A gente sabe que as empresas do Simples Nacional, elas não são obrigadas, né, de fato, a ter um balancete, um DRE, né, porque é contábil. Hoje a Simples Nacional é fiscal. Só que existe um período que às vezes a gente faz um planejamento tributário para a empresa do Simples Nacional, para migrar para o lucro real, e aí eu preciso de saldo. Eu preciso do balancete do DRE. Aí eu falo para o cliente, cliente, deixa eu falar, eu preciso do DRE e do balancete. Pede a última contabilidade, aí o contador antigo fala assim, não, você é Simples Nacional, você não tem a obrigação de fazer o balancete e o DRE. Só que aí não tem obrigação, tudo bem. Pega só o arquivo XML ali e pronto. Não tem obrigação. Mas, cara, como é que eu vou fazer uma transição do Simples Nacional para o lucro real presumido sem saldo? Não tem como. Então, eu sou obrigado a fazer. Como contador, como uma empresa contábil, eu sou obrigado a fazer. Eu tenho que fazer isso. Até mesmo porque se eu precisar fazer uma transição do meu cliente, já está pronto. O saldo já está pronto. Então, assim, a gente passa informação, o departamento jurídico, né, a empresa jurídica orienta, sabe? Mas eu acho que ainda falta mais zelo. Eu acho que falta mais zelo do empresário com o negócio dele, com o ganha-pão dele. É muita dificuldade, é muito desafio. Mas ainda tem empresário que parece que deixa passar mesmo e depois ele se organiza. Sim. Mas é igual a gente estava falando naquele dia. Não dá mais tempo. Janeiro acabou, não tem conversa, não dá. E tá aí, não né? dá. Não é 3 meses, é 2 meses. A gente tá em outubro, falta novembro, dezembro, acabou o ano. O pessoal já tá começando a preparar pro Natal. Já. Já tá começando a encomendar a cesta de Natal pros funcionários. Já tá engordando o peru. Sim. Não tem como. Ele entrou numa situação aqui, né, numa particularidade, que é aquilo que a gente fala de fazer um bom contrato de trabalho bem feito, um regimento interno bem feito. Olha só, ele entrou numa questão que é o seguinte, tem o empresário, né, o dono do negócio, o investidor ali, o empreendedor, e ele confia o seu negócio ali financeiro na mão de um gerente. Na mão de um gerente, na mão de um contador, né? E aí esse gerente esquece de recolher o FGTS, ou o contador esquece de mandar a guia. Aí aquela questão que nós sempre trata, né? Do regimento bem feito, interno, de um contrato bem feito, até mesmo com o contador. Porque se houver prejuízo financeiro, esse gestor ele pode cobrar de quem? Do gerente, ou talvez até da contabilidade, né? Sim, responsabilizar a própria contabilidade. Com certeza. E tem que responsabilizar. Tem que responsabilizar. Por que o contrato é importante? Porque qualquer colaborador dentro da empresa é vedado desconto. A empresa descontar do colaborador. Sim. Salvo, que é uma exceção no artigo da CLT, se tiver previsão contratual. Então, são N situações em que é vedado, mas se tiver previsão contratual, vai ser permitido, entendeu? E essa questão dos descontos é uma delas, né? Então, na CLT é vedado desconto, mas se está bem descrito e se está colocado isso em contrato, principalmente no contrato de experiência, que é o mais utilizado, né? Depois que transforma em prazo indeterminado, é ele que vigora ali durante todo o contrato. Então, se está feito bem, de forma estruturada, colocado tudo que tem para colocar, ali o empresário fica garantido, fica seguro em relação a fazer o desconto, né? E obviamente que no regimento interno a gente inclusive deixa tudo organizado para como apurar
essa questão do desconto, porque não basta também só ter. Aí a gente tem que, quando acontecer algum prejuízo que um funcionário cometa em relação à empresa, a gente tem que fazer como se fosse um dossiezinho para apurar se foi ele mesmo que cometeu esse deslize, esse prejuízo que vai ser feito o desconto. Porque se ele ingressar futuramente na justiça, a gente tem tudo organizado e o juiz, né? Tudo documentado. Perfeito. E o juiz ele vai validar aquele desconto, entendeu? Então, é muito importante ter essa questão aí sendo colocada no compliance trabalhista, porque o empresário precisa mesmo, né? E às vezes, né, doutora Vitória, não dá para cobrar do funcionário, do empregado, mas dá para fazer aquela questão de ir preparando o terreno para fazer uma rescisão do contrato por justa causa, né? Porque se está previsto ali no regimento interno e um gestor financeiro vem errando, consequentemente, todas as vezes está errando, causando prejuízo, dá para ir advertindo, né, ali, suspensão e até chegar numa justa causa, não é mesmo? Exatamente. Dá pra gente estar aplicando ali todo o procedimento interno, né? Fazendo um processo mesmo, instaurando um processo. E ali a gente dá até a oportunidade do próprio gestor, né? Se defender, não, o que está acontecendo. Uhum. E essa organização interna da empresa, a gente sempre fala que ela é muito importante porque ela é muito bem vista aos olhos dos juízes trabalhistas. Uhum. Porque eles percebem ali que, de fato, a empresa ela deu oportunidade da pessoa melhorar, da pessoa justificar. E quando a pessoa reitera as condutas erradas que não são permitidas na empresa, com certeza cabe ali a justa causa, sem medo. Tem empresário que tem medo da justa causa no funcionário, né? Tem. Eu sempre falo assim, você tem um compliance, né? Você tem aquele trabalho que vocês fazem tão bem, a diligência, né? Sim. A questão de ter um manual em relação a todos esses procedimentos trabalhistas, o acordo, a assinatura dos funcionários. Eu lembro que eu tive um cliente que mexia com obra, e aí o funcionário entrava, né, por ser obra, tinha os EPIs e tal, e aí ele tinha um procedimento de todos os dias, o supervisor tirar foto de todos os funcionários com os equipamentos. Perfeito. Entendeu? E aí teve um funcionário que sofreu um acidente, e ele alegou na causa trabalhista por falta de EPI. E aí o supervisor... todas as fotos. Você acredita que ele teve capacidade de alegar que não tinha os EPIs? Não. E aí a empresa tinha todos os dias as fotos do funcionário, de todos os funcionários, que era a construção de um prédio, usando os EPIs. Então, se não teve como ele alegar, cara, ele diga-se má fé. Quando a empresa ela cumpre certinho, ela se comunica com o escritório de advocacia, com a contabilidade e anda certinho, é muito difícil ela ter alguma consequência jurídica. Uhum. Eu lembro que eu entrei com a rescisão indireta de um cliente, e sempre que a gente vai pegar uma ação trabalhista, a gente faz entrevista, grava entrevista, preenche um checklist e pergunta para a pessoa várias vezes, é isso mesmo, aconteceu dessa forma, você assina aqui que aconteceu dessa forma, posso gravar um vídeo você falando que aconteceu dessa forma? E ele, não, foi desse jeito, doutor, foi desse jeito. Aí nós marcou a perícia. A empresa, ela refresca os bandeirantes. Uhum. Nós chegou na perícia, né, acreditando, nossa, aqui tá ganho, né? Uhum. E, cara, a empresa Refrescos Bandeirantes chegou com toda a documentação. Meu Deus. Aí eu olho na documentação, tá assinado. Eu olho na documentação, tá assinado pelo nosso cliente. Não tem nem o que falar. Que ele recebeu luva, recebeu não sei o que, recebeu isso, recebeu aquilo outro, recebeu até a mais. Entendeu? Minha cara foi lá no chão. Você tá me fazendo de otário mesmo? Só pode, não tem lógica. Isso aí é igual o consumidor que fala que nunca fez o cartão lá na loja de departamento. Aí o advogado entra com a ação. Aí na contestação tem até foto, fazendo selfie assim, ó. Tem lógica, né, cara? Tivemos uma ação assim também. Né? O cliente procurou o escritório. Não foi eu que fiz. Eu acho que foi um cartão mesmo. Não foi eu que fiz, e tava negativado, né? E o advogado, quando o cliente fala assim, nossa, negativação indevida, o olho chega, brilha, né? Negativação indevida, aí faz a entrevista, põe o cliente para assinar o termo de veracidade, né? Que o que ele tá falando pra gente é verdade, assina tudo bonitinho, aí vem a contestação da empresa, a foto da cliente. O vídeo, foto e vídeo. A foto, não tem como, não tem o que fazer. É complicado. Difícil mesmo. Então,
são situações e situações que a empresa, às vezes, pode evitar, tendo ele um compliance muito bem feito pelo escritório de advocacia, pelo escritório de contabilidade, mas, às vezes, eles não dão um peso que tem que dar para essas duas questões, né? E até voltando um pouco em relação ao tema dos crimes contra a ordem tributária, uma coisa que vem crescendo bastante é a migração do Simples Nacional para o lucro real, né? Sim. E aí, quando está no lucro real, a gente sabe que todas as despesas, elas São dedutíveis. são né? dedutíveis. E aí é onde mora o perigo daquela pessoa que às vezes quer ser um pouco esperta, né? Uhum. E aí cria nota fria, né? Uhum. Cria contrato com consultoria só para abater despesa. Então, isso daí também é um crime, é considerado como crime falsificação. contra a ordem tributária, justamente para você não ter que pagar o imposto. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado nessa questão, né, Gabriel? Sim. Porque tudo é dedutível. Tem muitas notícias, né? Assim, eu acompanho muito e a gente vê muitas notícias quase todos os meses de uma operação do DOT, uma operação da Cefaz estadual, Polícia Federal, Polícia, a União, né? O governo federal fazendo essa questão de operações para inibir de fato essas empresas noteiras. Existem muitas ainda. Essa reforma, acredito eu, que ela vai assim, extinguir de uma tal forma que não vai ter como mais ter essas empresas. Porque assim, vem com split pay. O split pay vem para a emissão da nota já com pagamento de imposto. Já começa por aí. Então, se eu estou comprando uma mercadoria, essa mercadoria ela vem de uma empresa noteira, né, uma empresa fria, e ela não paga imposto, não tem como eu acreditar. Já começa por aí. Então, essa informação, esse crédito não vai existir mais. Então, assim, eu sempre tento passar para o empresário essas informações, essa questão do crime com a ordem tributária, ela vem sendo muita pauta. Você vê muita notícia, muitas empresas. A gente teve o último caso agora acho que foi o dono da Ultrafarma, se eu não me engano, né? Sim. Com negociações com o delegado fiscal, com auditores. Cara, o auditor pegou R$1 bilhão. As cifras ali são A cifra é muito alta. São altíssimas. Então, assim... Eu doido para advogar para isso. Para um auditor pegar de propina R$1 bilhão, quanto que esse cara deu de prejuízo no Estado, no Brasil, na União Federal? Então, assim, é muita grana. A gente está falando de uma grande empresa. Uma grande empresa. Sem contar também com a parte de corrupção financeira, Lava Jato, fora um monte de coisa aí que de fato prejudica a saúde financeira da sociedade, né? Porque o imposto ele tem que retornar para a sociedade, mesmo que não volte, né? Mas a gente vê que essa pauta, esse assunto, ele é muito complicado. Mas essa questão da empresa migrar para o lucro real, eu sempre falo assim, para o cliente que... Eu estou até em tratativa com um cliente, um amigo meu e um possível cliente. A contabilidade está atendendo ele, cara, tá forçando ele para o lucro real. E assim, de qualquer forma. E aí eu batendo um papo com ele, eu falei assim, cara... meu amigão, deixa eu falar. Você já fez uma revisão da grade tributária? Não fiz. Você já fez um planejamento tributário? Não fiz. Eu falei assim, tá, o que a contabilidade está te prometendo? Não, tá me prometendo aqui 6 meses, 8 meses sem imposto, isento de imposto. Existe a possibilidade? Existe a possibilidade. Mas como que isso tem que ser construído? Com a revisão da grade tributária, com o planejamento tributário, entender o negócio do cara. O que eu mais vejo... Gabriel, esse negócio aí que às vezes a contabilidade fala... Alguns contadores falam sobre tantos meses primeiro... Sem pagar imposto. Sem pagar imposto, ele está relacionado ao estoque, né? Isso. Não é propriamente dito a um benefício do lucro real. Porque não. Às vezes ele... relacionado a contabilidade, ao estoque às vezes, omite esse tipo de informação também, né? Isso. Que é muito importante falar sobre isso. É igual eu falar assim, existe essa possibilidade do empresário ficar sem pagar imposto 1, 2, 3, 4 meses? Existe, cara, não tem problema. A questão é... O cara tá no Simples Nacional.
ele tem ali um estoque de 10 milhões de reais. Ele tem direito ao crédito daquele estoque quando ele migra para o lucro real ou para o lucro presumido. Ele tem direito. Ele tem direito ao ICMS no lucro real, PIS/COFINS no lucro real, e quando ele vai para o presumido ele tem direito ao ICMS. Só que isso está sendo feito de qualquer jeito. Gente, de qualquer jeito, assim, é gritante. E aí eu batendo papo com esse amigo meu que tá migrando agora pro lucro real, ele é simples. Eu falei assim, fez o estudo tributário? Não fez. Eu já falei assim, cara, muito cuidado. Porque, primeiro, eu nem analisei os seus NCM, a sua grade tributária, eu nem sei o cálculo que isso vai dar. E aí o que acontece? O cara migra pro lucro real e simplesmente joga um estoque fictício. Ele não tem nem capacidade de virar pro cliente dele e falar assim, ó, faz um balanço do seu estoque aí, vamos ver quanto que tem. Porque, sim, pelo menos ter uma mensuração. Cara, os caras não têm capacidade de fazer isso. Eu falo, existe... Isso é muito perigoso. Demais, gente. Eu tento alertar o empresário, mas o povo acha que é brincadeira. E não é brincadeira. Para mim fazer uma migração de regime do Simples Nacional pro lucro real, o presumido, primeira coisa que eu falo, cara, qual foi a última vez que você fez o seu balanço? Qual que foi a data? Ah, Gabriel, eu fiz no início do ano. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um balanço de novo pra gente ver quanto que tem de estoque físico, porque eu preciso aproveitar o crédito, é direito dele. Sim. Eu preciso fazer um cálculo de tudo que ele tem de crédito durante as compras dele do mês. Pra mim saber o que ele vai ter de débito, pra mim deduzir ali dentro do débito do crédito dele, e pra saber quanto que vai dar a carga efetiva. Então, assim, hoje eu vejo grandes contabilidades, pequenas, contabilidades informais, contadores trabalhando de empresa, que não tem esse cuidado. Eu tenho um cliente em Rio Verde, que é muito engraçado. Quando eu conheci eles, que foi um amigo que indicou, aquela reunião assim, meio esquisita, sabe? Um trem assim, meio esquisito. Aí eu falei assim pros empresários, eu falei assim, deixa eu te perguntar, qual foi a promessa que a contabilidade te fez? Aí ele falou assim, Gabriel, a promessa que a contabilidade me fez para migrar para eles foi que eu ficaria 2 anos sem pagar imposto. Eu falei, cara, uns 3 mesinhos, 4 meses, assim, pela operação do cara que é compra e venda muito rápido, é 2, 3 meses. Eles ficaram 2 anos. Na verdade, eles estavam 1 ano e 6 meses, 18 meses, sem pagar imposto. Quando a gente descobriu, foi ver, né, fez uma auditoria dentro do SPED, fez uma auditoria dentro da parte contábil, a contabilidade estava ajustando ICMS na mão. Tava lançando o código de ajuste, colocando a diferença do imposto. Ele não tinha nem... A contabilidade não tinha capacidade de falar assim, não, vamos pagar pelo menos 10 mil de imposto. Ela zerava o imposto do ICMS. Aí eu falei assim, olha, provavelmente isso aqui vai dar um problema no futuro. E a Polícia Federal tá batendo doido nessa questão aí, viu? Em relação a zerar imposto. Ixi, já teve muito escritório de contabilidade aí que foi... E bem grotesco, é manual. Os caras abrem o SPED, botam um código de ajuste, não colocam nem justificativa. Então, assim, isso vem caindo ao longo do tempo, aí nos últimos 2, 3 anos, tem caído muito. Eu sempre peço pro empresário ter muito cuidado, contrata uma auditoria, pô. Não é tão caro uma auditoria. Contrata ali 10, 20 horas de auditoria, pega um escopo, faz a auditoria e identifica. Sabe o que acontece muito? Empresa do Simples Nacional... tem recebido muito contato assim, insistente de algumas contabilidades prometendo redução de imposto, né? E que cai, é a promessa, né? E que cai em 45 dias. E de fato os monofásicos, né? Os monofásicos, segregação. Então, assim, de fato cai em 45 dias, só porque às vezes aquele segmento lá não tem direito. E aí, o que eles fazem? Eles entram lá e zera, diminui o faturamento. Aí por que eles diminuem o faturamento, na verdade, né? Nem zerar imposto, porque eles diminuem o faturamento, consequentemente o imposto é menor a pagar. Aí ele pede a restituição e a Receita faz o depósito, entendeu? A Receita paga. A Receita paga. Sim. Mas só que depois a Receita vai fazer a auditoria daquilo ali, vai auditar, além de você pagar o imposto, que você vai ter que pagar o imposto, vai ter multa, que ela pode chegar até 225%, né? Você ainda vai ter o prejuízo do dinheiro que você pagou de honorário. Ou para a contabilidade ou para o advogado. Porque tem escritório de advocacia também trabalhando dessa forma. Entendeu? Não, inclusive eu tive uma reunião com um cliente meu ontem. Eu falei assim, Gabriel, esse escritório aqui jurídico aqui não para de me ligar. Eu falei, o que eles querem? Não, quer fazer recuperação de PIS/COFINS. Eu falei, cara, de quê? Eles querem recuperar o quê aí? Não tem nada para recuperar. Você não tá pagando, você tá tendo crédito todo mês. Ele quer recuperar o quê? Não tem como recuperar o que não foi pago. Só que existem esses escritórios, tanto de contabilidade quanto da parte jurídica, que os cara é do inimigo, os cara é mau.
caras é arrojado. São bandidos, né? Os caras é muito arrojado. Então, assim, eu falo assim, eu sempre falo assim, ó, cliente, você tem um teto de vidro? Se você tem um teto de vidro, meu irmão, sossega, não vai caçar confusão, não. Porque a conta vai chegar mais rápido do que você imagina. Entendeu? E assim, o Dr. Vitor, que é da área, até vai saber sobre isso, que por mais que eles percebam que tem uma coisa ali errada, e aí eles fingem não saber e deixam acontecer dessa forma, responde criminalmente também, né, Dr. Vitor? Até porque tem julgados hoje em dia que até entendem, né, a teoria da cegueira deliberada, né? Sim. Que é aquele que cai no dolo eventual. Que ele tá ali, ele ele finge não saber, mas tá correndo risco. Justamente. Então, responde Ele criminalmente. tá assumindo o risco, vai responder. Ele finge que não sabe, ele vê Mas que tá sabendo. tem uma pessoa fazendo. Ele tá com a mãozinha. Ele tá assim, nossa, eu não exatamente. não quero ver, assim, ó. Sim. E aí, além disso, também tem omissão, né? Tem omissão. Também. Porque responde também da mesma forma. Então, por isso que tem que ficar atento aí em relação a essas questões, né? E aí, até falando aí sobre essas questões que tem para 2026, mas que para agora também já é um tema atual em relação às empresas, é sobre a questão mental, né, de colaborador. Ultimamente aí tá circulando uma questão aí sobre ser uma doença ocupacional, a questão da burnout, né? Então, as doenças mentais, elas têm sido pauta frequentemente na mídia, justamente por conta da pandemia que teve essa crescente evolução, né? Do meio da inteligência artificial e home office, né? Teletrabalho. E aí, às vezes, acaba que tem um impacto ali em relação a algumas situações dessa, né, doutora Vitória? Como que a senhora pode ver em relação a isso, né? Tem alguma coisa para ser tratado? Ou ainda está muito no campo da discussão? Assim, é uma questão assim interessante, que é uma pauta mesmo, porque a gente vê hoje uma grande densidade de colaboradores passando por problemas psíquicos, né? E até o momento é algo que tem que ser bem solidificado, jurisprudencialmente falando, os entendimentos têm que vir fortes sobre isso, mas ainda eu acho cedo pra gente... Porque eu acho que essa situação tem duas vertentes, viu? Tem duas vertentes, porque primeiro que ultimamente tem levado muitos funcionários a apresentar atestado, né? Que o funcionário gosta de um atestadozinho, né? E aí, o que é mais fácil de se dar atestado é a questão mental, né? Porque ele chega lá, passa de doido, e aí é algo subjetivo. É algo subjetivo, o médico vai lá e dá atestado, passa remédio, ele nem compra o remédio, porque ele sabe que ele não é daquele jeito. E aí acaba atrapalhando aí as questões da empresa, porque a empresa conta com aquele funcionário, né? Então, existe essa vertente e existe também a questão de que, às vezes, o funcionário, ele tá mesmo passando por aquela situação, né? Um estado depressivo. Um estado depressivo. E às vezes a empresa não leva isso a sério e acaba que aquela pessoa, ela tem um caimento de produção muito grande. Obviamente a gente tem que se ater para esse tipo de questão, porque o ambiente produtivo, ele depende do mental dos funcionários, ok, né? Então, é uma situação para se voltar aos olhos em 2026, porque cada dia que passa, as pessoas andam mais ansiosas, né? Então, a ansiedade acaba atrapalhando muito isso. E o que traz isso por que isso tem causado? Que é o que a gente fala, né? 2000 para cá, a geração Z tem colocado muito isso em pauta, né? Antigamente não tinha isso. Quem é de uma época mais anterior, né, a esse tempo, passava por cima de tudo, do analógico, né? Passava por cima de tudo. Você não via muitas doenças mentais, assim,
nessa proporção, né? Ou às vezes poderia ter e Não é diagnosticado. não era diagnosticado, né? Mas hoje com a geração Z, as empresas estão tendo muito trabalho nesse sentido, até porque eu já vi muitos empresários falando assim, cara, eu só contrato gente aqui acima de 33 anos, né, e tal, porque é uma pessoa mais madura, uma pessoa que sabe o que precisa ser feito, que quer trabalhar. Hoje em dia tem essas pessoas que elas acostumaram com o estilo de vida e não quer mais trabalhar, né? E aí, às vezes, pega essa causa nobre e transforma isso em uma dificuldade ali para as empresas, né? Então, Gabriel, você acha que isso tem sido veiculado aí pelas empresas? Tem como melhorar essa questão do trabalho ali para essas pessoas? Ou você acha que... A gente, se eu não me engano, saiu um projeto de lei da parte trabalhista que vai obrigar o empresário a cuidar da parte psicológica do colaborador. Me falhou a memória qual que é esse projeto e mais esses detalhes, mas eu estive estudando um pouco sobre isso. E ele está forte para ser aprovado, né? Então, assim, o empresário ele vai ser obrigado a cuidar da parte psicológica do seu colaborador. Porque, assim, a gente sabe, querendo ou não, a vida nossa é repleta de desafio. Tanto corporativa, quanto relacionamento, quanto pessoal, quanto na adolescência, na infância. A gente já nasce sofrendo um estresse. Verdade. A gente já sai da barriga da mãe sofrendo um estresse gigante. Já toma uns tapinhas lá, já fica estressado. Não, e assim, só fugindo um pouquinho do assunto, uma coisa que eu não sabia. Tava assistindo uma reportagem do médico que faz o parto, como é que chama? Obstetra, né? Obstetra. Falando sobre o porquê que aumentou a taxa de autismo no mundo. E ele veio explicar por que aumenta a taxa de autismo no mundo. Quando a criança sai da barriga da mãe, ela sofre tanto estresse, e ela falou que... E ele falou assim, chegando até nessa... Vou linkar essa questão do autismo hoje no Brasil, e os colaboradores têm autismo. O estresse que o filho sai, né, o neném sai da barriga da mãe e sofre o impacto climático do ar-condicionado do centro cirúrgico, né, que é no parto ali, tende a ter as crianças mais com autismo. É mesmo. Cara, eu não sabia disso. A exposição do tempo de cortar o cordão umbilical da criança influencia se ela vai ter o autismo de qual grau. E ele falando, quando a criança sair, conversa com o médico, pede para quando a criança nascer, né, tirar da barriga da mãe, antes de cortar o cordão umbilical, coloca o neném para deitar no peito da mãe, próximo da mãe, por causa do calor, por causa do estresse, tudo aquilo. E aí, cara, olha para você ver. Então, assim, aí isso tudo é linkado. Quando a gente vem entendendo como as crianças vêm nascendo depois de 2000, se tornou um show hoje ver um parto. É um show. Querendo ou não, é um show. É verdade. E assim... Aí eu até brinco, assim, brinco não, né? Eu falo assim, a gente tem um funcionário autista. Cara, ele é muito inteligente. Ele é fora da curva. A gente pede uma demanda pra ele consegue entregar tão rápido que eu falo assim, cara, não tem lógica um negócio desse. Não tem lógica, ele é uma máquina. O menino é uma máquina. E aí, quando a gente fala do empresário cuidar da parte psicológica do funcionário, eu acredito que isso é muito bom. Eu vejo com bons olhos. Mas, como empresário, eu vejo que isso também vai doer no bolso do consumidor. Porque se eu tenho uma despesa, se eu tenho uma demanda, se eu tenho que fornecer algo a mais, eu vejo que os impactos que vão causando isso dentro da empresa, gente, é custo e despesa. Porque hoje já tem, eu acho que tem uma amiga lá do Grupo Conte, que acho que é Jéssica, eu esqueci o nome da sócia dela, ela é psicóloga, ela tem uma empresa que está oferecendo o projeto para cuidar da parte psicológica dos funcionários já. Olha só. Já se tornou um negócio. Porque vai ser obrigado as empresas cuidar do funcionário. Então, assim, existem vários desafios, às vezes até meio besta, né? O empresário sempre fala assim, não, cara, eu não acredito que o governo está inventando um negócio desse. Não, cara, mas você já reparou que todas as empresas que cuidam do funcionário, além do básico, cara, leva coisas pro funcionário, traz, às vezes dá um home office, às vezes trabalha de forma híbrida. Cara, o resultado da empresa ali é diferente. Tem que saber explorar isso. Né? Tem que saber explorar isso de forma inteligente. Então, assim, a empresa tem que cuidar da parte mental, tem que ter uma responsabilidade. E também eu não deixo de falar que existem empresários tóxicos. Cara, eu não vou passar a mão na cabeça de empresário. Eu já trabalhei com um patrão, cara, que é o satanás, o cara.
E já trabalhei com gente que cara, é fora da curva, que me inspirou, que me inspira. Eu tenho uma amizade, assim, gritante. Então, assim, existem vários desafios, tanto para o empresário quanto para o colaborador, e o empresário tem que, de fato, ajudar na parte psicológica, na parte mental, cuidar do seu colaborador, porque, querendo ou não, o empresário que não entende o colaborador dele é o que leva o pão para casa dele também, cara, o cara tá fadado ao fracasso. Ele tem que reconhecer isso, tem que ter exatamente. Na verdade, o empresário ele tem que ser um líder que trabalha mais na solução do que no erro. Né? Exatamente. Então, aquela pessoa cometeu o erro, ele quer apontar, quer afundar a pessoa e pisar e arrebentar com a pessoa lá, né? Mas pegar aquilo dali e fazer de exemplo para achar uma solução vai dar muito mais resultado, porque aquele funcionário vai entender melhor, inclusive. Ó, né? só um adendo aqui, até aquela falou que já está em vigor, que é a NR1. Eu tava tentando lembrar esse projeto, que é a NR1. Então, assim, já está em vigor e as empresas, acho que, se não me engano, tem um limite, né, de funcionário por cada empresa. Ela já tem que começar esse projeto. Eles são obrigados a levar essa parte psicológica, né, esse tratamento, esse cuidado com o colaborador. Se eu não me engano, eu acho que a partir de 3, me falha muito a memória. Eu li muito pouco sobre isso. Mas a gente tem que cuidar. Para você ver, é importante. É um tema que, às vezes... na verdade, as doenças mentais elas estão em alta, mas essa questão de ser trabalhado na empresa não está sendo falado como tem que ser falado, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma questão muito importante, tem que ser tratada mesmo, né? Tem que quebrar esse tabu de falar, né? Porque às vezes, primeiro que tem muita gente que acha que terapia não é... É coisa de besta, né? É coisa de besta, né? fresco, né? Coisa de fresco. Ó, uma pontuação muito interessante. Não sei se vocês já assistiram aquela série Billions. Eu comecei a assistir. Uma das personagens mais importantes é a psicóloga da empresa. É uma empresa de assessoria de investimento. Então, assim, a psicóloga, que é uma das diretoras da empresa, ela cuida de toda a parte mental e psicológica dos funcionários. Os caras precisam estar bem para produzir. Isso. Porque os caras mexem com muito dinheiro, ganham muita grana. Então, assim, olha pra você ver a preocupação que acho que o nome do ator principal lá é o Max, né? Eu não lembro muito o nome, Alex. E aí ele tem uma psicóloga de alta performance pros funcionários. Porque os funcionários precisam ser de alta performance. Isso dentro de um filme desde 2019. Então, assim, isso já vem sendo tratado. Isso é perfeito. Cara, não tem lógica. Não sei se você já assistiu, mas quem não assistiu, assiste essa série. Ela é muito boa. E você vê que ela tem um papel muito importante dentro da empresa. Entendeu? Não tem como ignorar isso, porque a vida é vida, né? A empresa, apesar de ser um CNPJ, ela só gira, ela só anda através de vidas humanas, né? Não tem jeito. E a tecnologia, a inteligência artificial pode evoluir pro que for, né? Que nunca vai substituir. Alguém tem que alimentar ela. Não vai substituir o humano, não tem jeito. Então, o empresário ele tem que fazer essa gestão humana, né? Não tem jeito. E até voltado para essa área dos funcionários, né? Tem muita empresa que às vezes não presta atenção muito nessas questões e esquece que precisa ter os laudos ambientais e laudos de segurança do trabalho, né, que são obrigatórios, que é o LTCAT, PCMCO, PGR. E aí quando vem uma fiscalização ou vem quando vem uma ação trabalhista em que envolve adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, não tem e acaba sendo prejudicado na ação, né? Geralmente a contabilidade ela nunca teve responsabilidade em falar isso, né, para o empresário. Mas acaba que a contabilidade e a empresa que tem escritório de advocacia ativo, a gente tem que oferecer essas questões preventivas, né? Exatamente. Acaba que a contabilidade, ela tem, em 2026 principalmente, ela vai ter que ser mais do que contabilidade, né? Ela tem que estar mais atrelada ali à empresa, senão o empresário... É um ecossistema. Tem que ter um ecossistema, senão o empresário não consegue desenvolver, porque é muita coisa para ser feito, e coisa que é parafiscal, né? Que a gente fala, que a contabilidade usa muito, né? E que às vezes o empresário deixa de lado, não tem uma consultoria em governança para poder ver essas questões, acaba que ou o escritório de advocacia ou de contabilidade tem que
tem que fazer isso a mais, né? Né, Gabriel? Cara, isso é extremamente importante. Porque, assim, é quase a mesma situação da contabilidade e o jurídico. Hoje a gente tem alguns impedimentos que não pode ter contabilidade e um escritório jurídico junto, porque tem as particularidades entre a ordem dos advogados e também a ordem da contabilidade. Essa parte de segurança do trabalho era a mesma situação. Eu não posso oferecer os serviços de segurança do trabalho dentro da contabilidade, porque existe um técnico responsável para aquilo. Então, assim, cara, é até piada esse negócio. Mas tem tanta empresa que nunca ouviu falar nisso. Sendo obrigatório. Sendo né? obrigatório. E aí tem outra questão que eu quero deixar aqui. Existem tantas contabilidades que o cliente dele tem essa parte de segurança do trabalho e eles também não informam. É muito. Quando a gente faz uma transição de uma empresa para nossa base, para nossa carteira, a gente pergunta no nosso kickoff, né, na nossa integração. Você tem LTCAD? Você tem? Cara, o que é isso? Que Não sigla sabe. é essa? Eu nunca ouvi falar nesse negócio. Aí eu falo assim, meu Deus. Aí já começa, né? Meu Deus, aí começa o terror, né? Só daí você já sabe que o trem tá meio bagunçado, né? Mais que meio. São perguntas que a gente vai fazendo que a gente sabe que se o básico, cara, a obrigação da empresa em relação ao funcionário a esses procedimentos, você fala assim, meu Deus do céu, que se a gente for olhar o que a gente mais quer ver, que é muito mais grave, cara, é gritante, entendeu? Então, assim, a contabilidade, a gente sempre tá passando, procedimentos da parte de segurança do trabalho, aí tem vários cargos, né, de cada cargo, insalubridade, periculosidade. É neles que a empresa vai saber quais EPIs serem comprados, né, serem fornecidos. Exatamente. Se não tiver esse, como que você vai fornecer EPI? Exatamente. Né? Teve uma empresa que a gente chegou lá, foi verificar o EPI, porque lá eles têm câmara fria, né? E então, para câmara fria, tem alguns EPIs para colocar. Por exemplo, uma jaqueta, né? Uma jaqueta frio, né? A jacona, própria para isso, né? Aí quando a gente vai olhar, tem uma blusinha de frio. Tal. Tem aqueles de plástico, né? Não tem mais simples do mundo, assim. Como é que pode, né, cara? Aí a gente olha aquilo ali e fala assim, meu Deus, não tem condição. E tudo é questão de informação, né? Nesse ponto mesmo aí de câmera fria. Se você tem 5 funcionários entrando lá, circulando lá dentro, são 5 blusões. Não é 1 pro 5. Não 1 pro 5. Não é 1 para os 5, Acontece isso muito, de colocar só um blusão, só um par de luva para poder entrar e pegar lá. Nós tivemos uma ação que a empresa, nós estávamos advogando naquela época pro empregado. E a empresa ela era certinha, mas a hora que a perita, foi uma perita, ela chegou na câmara fria e perguntou quantas pessoas entravam ali, e ela viu uma blusa, a pessoa perdeu a ação por conta disso. Aí, uma coisa simples, uma coisa simples. Reconheceu a insalubridade e pronto. Reconheceu a rescisão indireta por conta desse detalhe. Um detalhe. E os laudos, eles vão constar lá quais são os EPIs que o empresário precisa ter. Porque às vezes o empresário, às vezes ele não tem conhecimento mesmo disso, né? Aí o que ele vai fazer? Nossa, eu acho que essa função é meio perigosa, eu vou lá comprar alguma coisa. Aí ele compra do jeito que ele acha deliberadamente. Deliberadamente, entendeu? E não é assim. Aí depois chega uma ação trabalhista e ele fala assim, não, doutor, mas como é que a gente é condenado? Eu tenho EPI, tá tudo certinho aqui e tal. Fulano, outra empresa, o funcionário entrou e não ganhou insalubridade. Mas é a hora que você vai olhar entre a outra empresa que ganhou essa questão de não ter que pagar a insalubridade e ele, a diferença tá nos EPIs, entendeu? O de lá tá com o EPI certo, aqui tá com o EPI todo... Que nem é considerado EPI, né? Pra falar a verdade. Sabe o que é o pior? É o empresário... Porque tem uns que querem economizar, né? Eles não querem comprar os EPIs porque querem economizar. Acha que isso é economia, né? Depois tem a causa. Vou economizar aqui R$100 numa luva, numa bota. Então, um processo de 30 mil. Cara, é complicado. Mas o pior é porque tem os empresários que compram os EPIs e fornecem os EPIs, mas não pega a assinatura no termo. Isso aí acontece muito. E também assim, não tem aquela reciclagem, né? E isso também. Tá usando, tá... Entendeu? Eu acho que isso também... Tem um prazo de validade, tem tudo. É extremamente importante isso aí. Mas não pegar ali a assinatura no termo que o empregado recebeu o EPI, isso aí pra mim é o fim.
Complicado mesmo. Gabriel, como é que você... na contabilidade é muito difundida essa questão de onboarding, né? A empresa contratante terceirizada é uma empresa de contabilidade e aí a empresa coloca um analista fiscal lá dentro, né? Outsource, né? Multisource. Isso, cada vez mais, é preciso ter uma pessoa lá dentro ou você acha que não tem necessidade? Tem muita gente que me pergunta, alguns empresários de médio e grande porte, mais me faz essa pergunta. E os de pequeno porte também fazem por falta de conhecimento. O que eu sempre digo? Essa questão de... Acho que os mais velhos, os empresários mais velhos vão lembrar. Eu só ouço história. Teve uma época que o contador, né, era técnico de contabilidade. Ele nunca ia para dentro da empresa. Esquece. Ele era o contador, tinha contabilidade, o escritório de contabilidade, tudo bem. E aí existia uma época que todas as empresas queriam internalizar a contabilidade. Começou isso aí, não, agora eu quero contador interno, eu quero meus analistas, e isso virou um custo caro. Porque hoje um bom contador, ou mediano, assim, um cara que está começando, ou um contador que acabou de formar, tirou o CRC, ele vai ter um custo mais barato. E aí, mesmo tendo esse custo mais barato, quando uma empresa de médio porte, falando de uma empresa que fatura de 1 milhão a 5 milhões por mês, médio porte, ele internaliza esse custo, é muito caro. E aí, ele sempre me pergunta, cara, o que você acha? Eu falo assim, quando você traz um contador para dentro da sua empresa, primeiro, ele é seu funcionário. Então, todos os problemas que você tiver ali dentro, ele é seu também. Tanto trabalhista, quanto civil, quanto tributário, ele é seu. Depois que começou a acontecer vários problemas nas empresas por questão civil, tributária, as multas começaram a chegar e aí tinha que responsabilizar quem que era responsável, o dono da empresa, porque o contador é dele, né? Sim. Aí começou a escamação, tirar toda a contabilidade interna para fora. Aí, beleza, aí acabou esse negócio de contador interno. Agora só as grandes empresas hoje tem, se você for olhar, tem uma contabilidade interna. Aí o que o mundo contábil reinventou? A contabilidade outsource. Que é o quê? Eu tenho meu escritório de contabilidade, né? Vamos supor que eu tenho meu escritório. E aí você é meu analista sênior, meu coordenador e é contador também. E eu fecho um contrato com a empresa do Derlei, Dr. Derlei. Aí eu faço, não, vamos fechar um contrato de X valor, eu pego esse custo do meu funcionário e eu coloco a minha contabilidade dentro da sua empresa. E a gente colocou esse nome de outsource contábil. E aí, o que começou a acontecer? Eu vejo, dependendo do tamanho da empresa, eu vejo vantagem, porque o empresário tem uma informação mais rápida, tem um contador, um analista sênior ali, ou um supervisor já de prontidão para ele atender ele. Isso é visto com bons olhos, mas existe um custo mais elevado. Mas dependendo da empresa, é muito interessante. E aí, por exemplo, eu sempre falo para alguns amigos meus que têm história de contabilidade, ou tá começando, cara, faz um seguro de responsabilidade civil. Porque a gente trabalha com ser humano, eu posso errar, qualquer um pode errar. E quando houver esse erro e existir uma multa tributária, uma multa civil, qualquer problema de um erro da contabilidade, eu tenho um seguro que cobre essa falha minha. Então, assim, quando a gente trata essa questão da contabilidade, do outsource, se a empresa ela tem condição financeira de bancar um outsource, de uma contabilidade terceirizada, cara, eu sempre indico. Porque a questão da informação, da proximidade, de buscar um relatório, de apresentação de um DRE ali, até prévia, rápido, né? Fazer uma prévia de DRE de 10 em 10 dias, cara, de 15 em 15 dias, de, assim, mais rápido, sabe? A agilidade do processo. Não que deixar a contabilidade de forma externa seja mais devagar, não. É porque existem vários desafios. E você ter aquela pessoa dedicada só para sua empresa... Sim. Cara, é excepcional. Então eu também sempre... E esse contador lá dentro também, ele vai viver a rotina da empresa. Ele vai viver, ele vai viver a empresa, ele vai saber dos detalhes. Exatamente. Né? Ele vai saber a particularidade da empresa. Ele vai estar vivendo a situação. Ele vai viver a particularidade da empresa. E eu vejo com muito bons olhos. Ele sabe alimentar melhor o sistema de RP, né? Sim. E isso aí já é um grande avanço. Porque geralmente a empresa que não tem esse tipo de questão... ele tem que treinar alguém ali que não sabe para fazer essa alimentação, né, do RP. Tem que fazer essa parte de alimentação. Então, assim, não existe um faturamento ideal para colocar um outsource. Não, eu tenho cliente que fatura 40 milhões por mês e tem 4 funcionários. E eu tenho cliente que fatura 150 milhões por mês e tem 1.000 funcionários. Então, assim, é muito do negócio, entendeu? Porque tem cliente meu que trabalha com um produto só.
entendeu? Ele produz um produto, ele vende um produto só, então assim, tem essas particularidades. Então eu vejo com bons olhos. Se a empresa tem a condição financeira de ter um outsource terceirizado, a contabilidade terceirizada, cara, eu acho que... Então, geralmente é mais a emprra médio porte para cima. Médio então. porte para cima. A empresa de pequeno porte não... A pauta que eu bato é a mesma no BPO financeiro. Para empresa de pequena, acho que não é tão vantajoso. É porque é muito caro, né? Assim, se torna uma despesa muito alta para ela. Mas esse tema é tão top, tão bom, que já foi o nosso horário, já foi. Nossa, nós nem percebemos. A gente já acabou já, não tem nem mais 5 minutinhos, nada. Não consegue. Já estamos chegando na reta final de mais um episódio, né, doutor Jean? Mais uma reta final, nem tava esperando, eu tava tão focado aqui no assunto. Eu falo que a gente tem que fazer um episódio umas 2, 3 horas, assim. Cara, eu acho que tem Eu mesmo. tô imersa com tanto conhecimento aqui. Não, é maravilhoso aprender. É maravilhoso aprender. Não, tem história, tem causas, tem tudo aqui, tem situação, mas vamos rompendo. Pessoal, é o seguinte, ó, não deixa de seguir o nosso Instagram, que é @BMAdvogados, né? Não deixa de seguir também o nosso canal no YouTube, nosso TikTok, tudo para você ficar por dentro de todos esses temas polêmicos, né? Inclusive que envolve empresa. Se eu não me engano, o nosso próximo episódio também vai ser relacionado à questão criminal sobre tráfico de drogas, né, doutor? Que é muito bem veiculado. Justamente. Né? Então, isso são temas interessantíssimos e quentes. Então, se você tá interessado nisso, siga nós em todas as redes sociais. Né? Informação sempre é bom, né? Exatamente. Quando a gente estiver ao vivo, manda aí sua dúvida, manda algum questionamento que a gente tá aqui disposto a te responder, né? Então, agora, como a gente está no final, infelizmente, eu quero agradecer ao Dr. Vitor Diego, ao Gabriel Júnior, à doutora Vitória, né? Foi um bate-papo muito legal e muito interessante. Para nós sempre uma honra, né? Ok, Sim. Com certeza. Muito bom mesmo hoje o bate-papo. Hoje foi rápido. Passou, eu nem vi uma hora passar. Não. E também não esquecer de seguir o Gabriel Júnior, oficial. Gabriel Júnior, oficial. Gabriel Júnior, o homem é fera, o homem é fera. É o cara. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.